Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula da disciplina Prática de Ensino 3, a escola como espaço de análise e de pesquisa. Desde já eu desejo a todos vocês uma boas-vindas a essa nossa aula. Eu espero que possamos desenvolver um excelente trabalho. Eu relembro a todos vocês que o conteúdo dessa aula de hoje está na unidade 3 do caderno didático. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades da sala virtual, mas também é extremamente importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático. Então vamos começar? Bom pessoal, antes de dar início ao conteúdo dessa aula, eu preciso resgatar com vocês alguns conceitos da nossa aula anterior. Na aula anterior, vocês puderam entender o papel do professor enquanto um profissional de ensino. Nós vimos que o professor deve ter um novo papel em sala de aula, um papel de facilitador da aprendizagem do aluno, que passa a ser o cerne e o foco das aulas. Ou seja, o ambiente deve ser favorável para que isso aconteça. E nesse cenário, a relação interpessoal entre o professor e o aluno passa a ser fundamental para se alcançar o objetivo. Um professor que se propõe a ser um facilitador de aprendizagem dos seus alunos deve levar em consideração na sala de aula vários aspectos. Entre eles, deverão constar a liberar a curiosidade dos alunos. Como nós vimos, permitir que os alunos busquem direções de seus próprios interesses, tirar o freio no sentido de fazer o aluno refletir, abrir tudo ao questionamento e à exploração do aluno, reconhecer que tudo se acha em um processo de transformação e de mudança. O professor facilitador ele deve ser autêntico, tendo consciência plena das atitudes que assume. Pois ele é uma pessoa e não uma carnação abstrata de uma exigência curricular, ou um canal por meio do qual passa o saber e de geração em geração. O professor facilitador, ele deve ter um apreço, uma aceitação, confiança em relação ao aluno, reduzindo então as questões de ameaça externa, que são muito comuns nas práticas pedagógicas, deixando o aluno livre para assimilar as mudanças, pois a ausência de ameaça, de defesa, pode surgir em situações de liberdade espontânea por parte do aluno, por ele aceitar a si mesmo e aceitar o outro. Bom, pessoal, eu lembro a todos vocês da necessidade de uma leitura ampla e completa dessa unidade 2, que se refere à relação professor-aluno em sala de aula. Nessa aula, nós daremos continuidade ao conteúdo da unidade 2, abordando de uma forma muito especial a afetividade na relação professor e aluno. Então, após o resgate dos principais pontos da aula anterior, vamos dar o início ao conteúdo dessa aula. Então vamos contextualizar um pouco a aula de hoje. Nessa aula nós procuraremos analisar o papel da afetividade na relação do professor com o aluno, por meio de 3 enfoques distintos, ou seja, por 3 autores que abordam esse tema. O Henri Lowry, o Vallon, o Jean Piaget e o Sigmund Freud. Então o Vallon, Piaget e Freud são os principais autores que abordam esses temas. Nós iremos abordar que o professor deve gerar um ambiente propício para que o aluno gere sua própria aprendizagem. Ambiente este que deve se pautar por confiança mútua, respeito e liberdade. A afetividade entre o professor e o aluno em sala de aula merece ser bastante esmiuçada. Então nós entendemos que aplicar a teoria da aprendizagem centrada no aluno, tal como ela foi exposta para vocês já nas aulas anteriores, e muitas vezes torna-se quase impossível nos dias atuais. Tem uma série de fatores que teriam que ser repensados para adotar essa prática. Por exemplo, o perfil do aluno que a escola quer formar, o currículo que a escola possui, a organização curricular da escola, o espaço físico da escola, dentre muitos outros aspectos. Porém, alguns princípios dessa teoria já podem ser aplicados mesmo nos moldes de ensino tradicionais, nos modelos tradicionais. Então, são eles, assim, a consideração das particularidades do aluno. Então, vocês precisam pensar que tem que incluir os desejos dos alunos, os seus sentimentos, os conhecimentos prévios que os alunos trazem para a sala de aula, daquele conteúdo que deve ser trabalhado,
Além disso, a lógica da pesquisa, enquanto construção do conhecimento, deve ser utilizada em sala de aula como uma lógica pedagógica cotidiana, em que os alunos devem ir atrás do conteúdo, construindo eles mesmos o próprio conteúdo, ao invés de todo o conteúdo ser levado pelo professor para a sala de aula. Então, com isso, o aluno ele adquire uma postura mais ativa em sala de aula. E aí, como seria essa aprendizagem centrada no aluno? Então, a aprendizagem centrada no aluno é aquela aprendizagem que requer que o professor propicie um ambiente de aprendizagem onde a liberdade, o estímulo e a compreensão sejam marcantes. Então, a relação professor e aluno, ela deve ser pautada por confiança mútua, por uma relação de respeito e de muita liberdade. Então, o que significa essa afirmativa, então? Significa que o processo educativo, da relação que alguém ensina e outro aprende, só é concebida no processo ensino-aprendizagem como um processo que se dá dentro de uma relação humana. Nesse caso, pessoal, é uma relação pedagógica. Assim, uma vez que o professor deve gerar um ambiente propício para que o aluno gere sua própria aprendizagem, esse ambiente ele tem que ser um ambiente de confiança mútua, de respeito e de liberdade. Porque aí a afetividade entre professor e aluno de sala de aula merece ser esmiuçada para facilitar a aprendizagem dos alunos. Então eu questiono para vocês, quais atitudes que um professor deve ter para se tornar um facilitador da aprendizagem dos seus alunos? Então nós temos aí agora algumas atitudes que o professor deve possuir, né, para facilitar a aprendizagem dos alunos. O autor Carl Rogers, ele enumerou algumas dessas atitudes que o professor deve tomar em função desse novo perfil que ele tem de facilitar a aprendizagem dos seus alunos. Entre essas atitudes, nós temos a aprendizagem centrada no aluno, requer que o professor propicie um ambiente de aprendizagem onde a liberdade, o estímulo e a compreensão sejam marcantes. Então, essa atitude central para o autor Carl Rogers, né, ela tem que ter o aluno sentir-se seguro para desenvolver sua própria aprendizagem. E essa aprendizagem ela vai acontecer de forma segura e sólida se o aluno tem confiança no professor. E uma segunda característica que o professor deve ter é deixar claro os objetivos individuais que devem ser alcançados pelos alunos e os objetivos gerais do grupo de alunos. Então, para esse mesmo autor, os objetivos individuais serão muitas vezes contraditórios e ambíguos, e progressivamente eles se constituirão nos objetivos gerais do grupo. Outra característica importante é que o professor ele deve acreditar na força de vontade do que os alunos têm em aprender, saber diferenciar os momentos em que é para deixar os alunos mais livres e o momento que ele deve auxiliar e conduzir o aluno mais de perto. Outra característica é que o professor deve disponibilizar e utilizar diversos recursos para a aprendizagem dos seus alunos, incluindo aí nesses recursos novas tecnologias. Por exemplo, a utilização não somente de livros, mas de revistas, de filmes, de gravações e pessoas em condições de contribuir com a aprendizagem dos alunos, por exemplo, no ambiente de casa, né? O próprio professor ele deve se considerar como um recurso mais flexível e utilizável durante os grupos. Com isso, esse autor, Carl Rogers, ele afirma que o professor deve disponibilizar seu conhecimento, sua experiência, sua prontidão para conduzir as aulas numa atitude não de imposição, mas de diálogo. O professor deve aceitar tanto atitudes do aluno emotivas, como atitudes de indisciplina que devem ser debatidas. Então, nós temos outras características também e atitudes do professor como facilitador do processo de aprendizagem. Vejam, pessoal, que o professor, como facilitador da aprendizagem, ele deve adotar uma postura de aprendiz participante. Ou seja, em um primeiro momento, o professor tem o papel de criar o ambiente favorável à aprendizagem dos seus alunos. Uma vez que foi alcançado esse objetivo do ambiente favorável, o professor tem que assumir um lugar no grupo dos alunos, ou seja, onde as opiniões, as ações possuem igual peso, tanto a opinião e a ação do aluno como do professor. Então, nesse momento, o docente, que é o professor, passa a ser o facilitador e o participante da aprendizagem.
O professor também deve deixar para os alunos decidirem se aceitam ou não as suas ideias, opiniões, sentimentos, mantendo sempre uma atitude de partilhar, sem julgamentos e fazendo o tempo inteiro avaliações das propostas que são apresentadas pelos alunos. Então, no decorrer da aula, da disciplina, o professor deve ficar atento às expressões indicativas de sentimentos profundos ou intensos, procurando compreender o ponto de vista do aluno, comunicar com o aluno, verificar sua compreensão de empatia. Assim, tanto sentimentos positivos quanto negativos são objeto de compreensão construtivista. E, por fim, o professor deve reconhecer e aceitar as suas próprias limitações como professor. E Carl Rogers destaca essa atitude do professor, pois ele entende que haverá momentos em que o professor terá desconfiança com relação aos seus alunos. Ou seja, será incapaz de aceitar certas atitudes ou compreender alguns sentimentos dos alunos, ou ainda terá ressentimentos em relação a algumas atitudes, mantendo uma tendência em julgar e o tempo inteiro somente avaliar os alunos. Então, esse autor ele afirma que o professor dará conta de poder dar liberdade ao aluno somente dentro dos limites suportáveis para ele mesmo. Então, será compreensível na medida em que, se desejar, entrar no mundo pessoal do aluno. Sua participação é função de abertura e de experiência, pois a pouca abertura para os alunos implica necessariamente em uma participação dos alunos de forma muito limitada e só poderá manifestar o grau de confiança na vontade de estudar dos alunos na medida que você estabelece com seus alunos uma relação de estreita confiança. Então, pessoal, diante das atitudes dos professores esses que são mediadores do conhecimento, nós precisamos compreender o que o professor precisa esperar dos seus alunos, ou o que um professor não pode esperar que os seus alunos realizam em sala de aula. Então, vamos conversar um pouquinho o que os professores esperam dos seus alunos em sala de aula. Então, nos tempos atuais, nós não podemos permitir mais que os alunos tenham características de alunos que sejam silenciosos, que tenham imobilidade em sala de aula, alunos que não sejam críticos, alunos que permaneçam sempre quietos, calados e atentos, quando as aulas não estão inovadoras ou motivacionais. Então, pessoal, o professor que é mediador do conhecimento, ele precisa entender que todos os seres humanos têm natural potencialidade para aprender. Compreender que o ser humano é naturalmente curioso e buscar o aprendizado do aluno, mesmo que exija frequentemente diversos tipos de esforços e sofrimentos diferentes. Outro ponto importante que a gente tem que considerar é que a aprendizagem significativa ela só acontece quando o aluno ele percebe a relevância da matéria que ele está estudando, ou com qual o objetivo que ele vai aplicar aquele conteúdo que ele está estudando naquele momento. Então, esse princípio, ele apresenta algumas ideias importantes. A de que o aprendizado, ele se dá de uma forma mais efetiva se o aluno consegue visualizar a relevância ou a aplicabilidade daquela matéria que ele está estudando. Pois isso acarreta em um esforço, por parte do aluno durante o processo de aprendizagem. Então, essa necessidade de mostrar ao aluno de uma forma concreta é um dos princípios de aprendizagem centrais que diz respeito à aprendizagem de forma facilitada, quando o aluno ele participa de forma responsável no processo de aprendizagem. Portanto, pessoal, uma postura ativa, participante dos alunos, estudando os problemas, verificando os desafios, o que preocupa os alunos, escolhendo a forma, o ritmo de cada aluno, e respeitando o ritmo de cada um, com isso tudo, os alunos estudantes eles mobilizam seus recursos para que a aprendizagem aconteça de fato. Então, essa aprendizagem voluntária, que a gente chama de que o aluno participa ativamente, engajado em termos de sensibilidade com a inteligência, seria uma aprendizagem mais duradoura e de maior eficácia, onde os alunos podem aprofundar muito mais nessa relação ensino-aprendizagem. Nós devemos considerar ainda que a independência, a criatividade, a autoconfiança, elas são facilitadas quando a autocrítica e a autoavaliação elas são privilegiadas, em detrimento de avaliações externas, ou julgamentos feitos por outras pessoas.
Então, isso acarretaria uma atitude onde você propicia o aluno ser um aluno reflexivo, julgando e avaliando o processo de aprendizagem junto com o aluno e podendo, com isso, efetuar correções significativas se constatando necessidade, se for necessário. Por fim, nós devemos considerar que a aprendizagem social mais útil do mundo moderno, na população que nós estamos recebendo como aluno, em aprender o processo de ensino-aprendizagem, a permanente abertura à experiência e a assimilação do processo de mudança ocorre constantemente. Em outras palavras, significa que privilegiar o aprender em detrimento simplesmente de assimilar conceitos externos ao aluno é a forma mais eficaz de produzir o conhecimento no aluno. Então, dessa forma, nós podemos argumentar que a função do professor não deve ser só transmitir informações, pois os alunos dos dias atuais, eles possuem outras fontes de aquisição de conhecimentos. É muito importante levar em consideração as diferenças individuais dos alunos em sala de aula e que o aluno que você recebe, eles têm outras fontes de conhecimento e por isso as suas aulas precisam ser inovadoras e respeitar o interesse, a reflexão e a participação dos alunos em suas aulas. Então, de que forma que você vai respeitar as dificuldades dos alunos e as diferenças que tem um grupo de alunos em sala de aula? Então, o respeitar a diferença dos alunos e as suas dificuldades, todos os alunos eles querem ser respeitados. Mas respeito também é uma conquista, uma conquista por parte dos alunos e uma conquista que o professor permite. Então, esse respeito é uma via de mão dupla. Portanto, é fundamental que vocês, professores, tenham uma atuação pedagógica de modo a facilitar a aprendizagem dos seus alunos nessa relação de respeito. Então, qual é o novo papel desse professor que é facilitador da aprendizagem? E como esse novo professor deve atuar em sala de aula? Então, o novo papel do professor, facilitador de aprendizagem, ele tem algumas características. O professor inovador e atual, ele deve liberar a curiosidade dos alunos. De que forma que ele pode fazer isso? Permitindo que os alunos busquem novas direções ditadas pelos próprios interesses. Significa tirar o freio do sentido de permitir o aluno refletir, abrir ao aluno ao questionamento, à exploração, reconhecer que tudo se acha em processo de mudança, inclusive para o próprio aluno. O professor facilitador, ele deve ser autêntico, ele tem que ter consciência plena das suas atitudes quando ele assume uma sala de aula, pois ele está lidando com pessoas, e não com seres humanos de forma abstrata. Tem exigência curricular nessa geração que passa de geração em geração. O professor facilitador, pessoal, ele tem que ter um apreço, uma aceitação de confiança com relação aos seus alunos, reduzindo as situações de ameaças internas ou de julgamento, deixando o aluno a ausência de ameaças para que o aluno possa defender. Então, surgindo assim uma situação de liberdade e espontaneidade e de aceitação de si e de aceitação dos seus alunos. O professor, o mediador e facilitador, ele deve ser capaz de compreender internamente as reações do aluno, tem uma consciência sensível da maneira de lidar com o processo de educação e de aprendizagem que apresenta. Então, esse professor mediador e facilitador do conhecimento exige algumas características que são baseadas nas experiências, mas que também os autores colaboram muito com elas no sentido de aprendizagem. Então, de que forma que seria essa relação do professor com o aluno de forma eficiente? Então, a relação do professor e aluno, ela deve ser pautada por uma relação de confiança mútua, respeito e liberdade, que eu venho o tempo inteiro repetindo isso para vocês. Então, podemos dizer que a compreensão que o professor tem do aluno e do que ele deve realizar com ele tem muita implicação no seu trabalho pedagógico. Então, cabe permitir que o aluno revele-se por si só. O aluno precisa se mostrar naquilo que ele tem necessidade de pedir ajuda. Para isso, o que compete a fazer o professor? Então, é um papel que se desdobra em muitas funções, que devem ser de descobertas, assumidas conforme for o fluxo de desenvolvimento do próprio aluno.
E o professor, ele é o organizador do ambiente social. É aquele professor que é o fator educativo por excelência. Então é por isso que o professor enfatiza a posição do aluno como aquele que dirige o seu próprio processo de aprendizagem, que dita o ritmo. Então assumir-se como professor requer a clareza de muitos aspectos constituintes da missão a ser realizada, que é essa missão de ensinar. Então é preciso sim ter metas, objetivos, saber sobre o que vai ensinar, mas não se pode perder de vista, nenhum momento sequer, para quem é que está ensinando. E é disso que se decorre o como vai fazer, para quem que eu estou ensinando, quais são as características dos meus alunos na individualidade e no coletivo. Então, integrar tudo isso de forma muito complexa inclui dar conta da diversidade que é o processo ensino-aprendizagem. Ou seja, do aluno concreto, real, do conhecimento e das estratégias de ensino. Então, precisa conjugar isso. E tudo isso exige do professor muito compromisso e responsabilidade com o aluno, que permite ao professor avançar na exigência da compreensão da pessoa quando o processo é promover os saberes, os conhecimentos e o ensinamento de novos conteúdos. Então, esse processo ele é complexo, ele precisa ser comprometedor no processo de ensino-aprendizagem e deve ser considerada dentro de uma relação de afetividade, porque a relação professor e aluno deve ser considerada a afetividade nessa relação. E existe uma teoria sobre a afetividade na relação professor e aluno. Então, que teoria é essa que explica a afetividade nessa relação? Essa teoria ela entende que o afeto é construído a partir de interações sociais dos pais com os filhos e possui alguns conceitos elementares e conceitos chaves que vocês precisam aprender. Então, nós temos alguns tipos de vínculos. Por exemplo, o vínculo afetivo. De que é o vínculo afetivo? É um laço relativamente duradouro em que o parceiro é importante como um indivíduo único. É o desejo de manter a proximidade com o parceiro, seja a mãe, o pai ou o professor. O que é o apego? O apego é o senso de segurança, está estreitamente ligado ao relacionamento. Usa o conforto da relação como base segura para explorar o resto do mundo. Então, a relação da criança com a mãe é de apego, mas a mãe com a criança não é. Então, o comportamento de apego são comportamentos que permitem manter a proximidade com a figura do apego. Quais são esses comportamentos? Sorrir, fazer contato visual com seu aluno, chamar pelo nome, tocar. No caso das crianças muito pequenas, choram para expressar os seus sentimentos. Então, independente do tipo de afeto manifestado, a afetividade ela permeia as relações humanas, incluindo nessa relação a relação professor-aluno. A análise da afetividade em sala de aula, a partir de 3 autores, Vallon, Piaget e Freud, precisam ser muito bem compreendida por vocês. Porque em sala de aula nós temos essa relação de afetividade o tempo inteiro com os alunos. E ela precisa ser entendida, compreendida, para que essa relação estabeleça de uma forma amigável, de uma forma afetiva. Que somente a partir dessa relação muito bem estabelecida que o processo de ensino-aprendizagem irá acontecer. Então, vamos entender um pouquinho aqui essa afetividade na pesquisa de Vallon, onde as emoções são vistas como algo positivo, pois teria um forte poder ativador em relação ao meio onde o aluno está inserido. O que significa isso? Significa para Vallon que quando uma criança se relaciona bem com seu ambiente, em particular, por exemplo, com seus pais, sente a necessidade de ser objeto de manifestações afetivas, então, assim, o seu desenvolvimento biológico, ele permanece perfeitamente normal, porque tem uma relação de afetivo com os pais muito bem estabelecida. Como vocês verão, até um pouco mais adiante, o professor ele assume esse papel, semelhante ao papel dos pais, em função do tempo que os alunos passam com o professor e da relação que esses alunos estabelecem com o próprio professor. Em função disso, a dimensão afetiva ela é encarada como de fundamental importância, tanto para a construção da pessoa, como para a própria aquisição de conhecimento.
Esse autor, Vallon, ele vê uma forte relação entre a afetividade e a racionalidade. Por isso que para haver o conhecimento precisa ter essas duas relações. Então a afetividade, além de ser uma das dimensões pessoais, é uma das fases mais antigas do desenvolvimento humano, pois o homem, logo que deixou de ser puramente orgânico, ele passa a ser afetivo. E é da afetividade lentamente que o homem passa para a vida racional. Então, apesar de haver essa reciprocidade, né, entre afetividade e inteligência, né, o autor ele ressalta sempre que haverá predomínio da primeira em relação à segunda. Ou seja, a afetividade e racionalidade eles estão estreitamente relacionadas. Então, de qualquer forma, afetividade e racionalidade estão relacionadas. Ambas passam a ter importantíssima no trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Esse autor, Vallon, ele dedica também grande parte do seu trabalho para a questão assim, de postura do movimento em sala de aula, ligados ao conceito de disciplina em sala de aula. O que esse autor fala? Ele fala que a disciplina é necessária em sala de aula para evitar futuras perturbações até de caráter nos alunos. Né? Mas não uma disciplina na concepção bem tradicional do termo. O que seria uma disciplina na concepção tradicional? Aquela disciplina que privilegia o silêncio, os alunos bem passivos, dóceis, os alunos sempre sentados, paradinhos, ninguém pode movimentar, a atenção sempre voltada para o quadro e para o professor. Não é dessa passividade que o autor fala, ou dessa disciplina. Para esse autor, essa postura contribuiria mais ainda para o caráter que a gente chama de repressor em sala de aula, né? Deixa de ser o aluno facilitador, mas repressor. Pois isso exige do aluno uma conduta que não está de acordo com as possibilidades da sua idade, né? Então, assim, nesse cenário, surgem alguns comportamentos de dispersão, impulsividade por parte dos próprios alunos. Então, o Vallon ele defende que posturas variadas para as atividades variadas, cabe ao professor entender a necessidade que cada proposta exige, em termos posturais e comportamentais dos seus alunos. Então, essas ideias defendidas pelo autor de mudança de postura por parte da criança, em função do tipo de atividade que vai ser desenvolvida em sala de aula, isso é o ponto central da aprendizagem que a gente chama de aprendizagem centrada no aluno. Então essa postura, pessoal, estática, silenciosa e passiva, ela é uma postura de uma concepção que a gente chama behaviorista de ensino. E o Vallon, ele critica essa postura, porque ele prova que essa postura ela é inadequada para os padrões de aprendizagem na idade que as crianças se encontram. Essa postura muito passiva dificulta o aprendizado das crianças. Então, o Vallon ele considera que as emoções exercem influência sobre a racionalidade e o desenvolvimento do próprio indivíduo. E essas emoções em sala de aula, elas podem ser expressadas por forma até de hostilidade por parte das crianças. Cabe a quem? Cabe ao professor, né, segundo a perspectiva valiana, levar esses aspectos em consideração. De que forma? Né? Por meio de atitudes reflexivas, que a gente chama, e que vocês deverão conhecer com profundidade, que é a atitude de reflexão na ação e reflexão sobre a ação do professor, para garantir, né, que os sentimentos despertados pelos alunos sejam favoráveis ao próprio desenvolvimento do próprio aluno. Já na perspectiva de Piaget, todo o processo de desenvolvimento do ser humano passa por uma dimensão social e envolve cognição, afeto e moral. O que Piaget fala? Que a afetividade ela é um propulsor, ou seja, do interesse da criança. E que a afetividade é que direciona as escolhas intelectuais dos nossos alunos. E que as escolhas intelectuais vão influenciar o próprio aluno. Assim, gente, Vallon, né, e Piaget também vê relação entre racionalidade e afetividade. Esses dois autores, eles enxergam essa relação, que a afetividade ela tem uma relação com a razão.
Então, de acordo com Piaget, né, o desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessivas mudanças quantitativas e mudanças qualitativas cognitivas, que deriva, né, de estruturas precedentes em relação ao processo ensino-aprendizagem. Ou seja, o indivíduo ele constrói e reconstrói continuamente as estruturas que o tornam cada vez mais apto ao equilíbrio. E essa lógica vale para a afetividade e para a moral. Então, essas construções, elas seguem um padrão denominado que Piaget chama de estágios, né, que seguem por idades mais ou menos pré-determinadas. Que estágios são estes? Então, Piaget chama esses estágios de estágio, por exemplo, sensório-motor. Nesse estágio, os reflexos neurobiológicos básicos, ou seja, os instintos, o bebê ele começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio que ele vive. Nesse momento, a inteligência se confunde com a prática, pois a criança, enquanto bebê, né, as noções de espaço e tempo, elas só são construídas pela ação, pelo movimento. Então, o contato com o meio ele se realiza de forma direta e imediata, né? Então, não tem representação de pensamento. Nesse estágio, caracteriza por uma fase que a gente chama de egocêntrica, né? E é uma fase onde o bebê busca a alimentação e libertação de desconfortos, além de não possuir sentimento algum relacionado a respeito pelo aluno. Então, por volta, mais ou menos, de 1 ano e meio de idade, é que começa a se desenvolver na criança um forte sentimento de afeto por seu tutor ou por seus responsáveis. E esse sentimento ele será fundamental para a construção do conceito de respeito. Então, por volta de 1 ano e meio, que o conceito de respeito pode ser implementado na criança. Já a partir dos 2 anos, a criança ela começa a usar os sentimentos para alcançar fins. Como assim? Então, ela começa a experimentar sucessos e fracassos do ponto de vista afetivo, né? É ainda nessa fase do primeiro estágio que Piaget chama de operacional concreto. O que seria o estágio pré-operatório? Também chamado estágio da inteligência, né? É simbolizado pelo estágio da inteligência. Caracteriza-se principalmente pela interiorização do esquema de ação construído no estágio anterior. Significa o seguinte: os primeiros sentimentos sociais surgem e tanto o comportamento como os sentimentos das crianças, nesse momento, se tornam mais conscientes, uma vez que a criança ela já é capaz de reconstruir tanto o passado cognitivo, ligado à racionalidade, como o afetivo relacionado às reações ou relações humanas. Então, como consequência desse desenvolvimento cognitivo e afetivo, a criança também desenvolve a compreensão infantil de regras e do raciocínio moral, porém de uma forma que a gente chama de pré-normativa. O que é isso? Ou seja, a obediência à autoridade se dá nesse momento mais por meio do que por respeito mútuo. Já no estágio operacional formal mais avançado, a representação agora permite uma abstração total. Significa que a criança não se limita mais à representação imediata em relação às previamente existentes, mas agora ela é capaz de pensar em todas as relações possíveis, as relações lógicas possíveis, buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Em outras palavras, significa que as estruturas cognitivas da criança alcançam, né, segundo Piaget, um nível mais elevado de desenvolvimento. E aí elas se tornam aptas a aplicar esse raciocínio lógico em todos os problemas que elas vivenciam, inclusive os problemas de aprendizagem. Então, o desenvolvimento afetivo nessa fase, ele surge, né, das mesmas fontes de desenvolvimento cognitivo e das estruturas intelectuais. Já durante a adolescência, a afetividade é marcada pelos sentimentos mais de idealistas e pela continuidade, né, da formação da personalidade individual de cada um. O adolescente, em outras palavras, ele utiliza a lógica dos julgamentos dos eventos humanos e dessa forma ele inicia a reflexão sobre o próprio pensamento
Então, ele é mais reflexivo em relação ao seu próprio pensamento. O princípio básico, pessoal, da perspectiva de Piaget, que perpassa todos os estágios de desenvolvimento humano, é que a afetividade, ela move todas as ações e a razão está ao seu serviço. Então, cabe ao professor, portanto, conhecer seu aluno mais particularmente do que no decorrer da sua formação, intervindo no sentido sempre de propiciar um ambiente favorável para a aprendizagem. Que esse ambiente ele seja pautado no relacionamento com o aluno de uma forma mais livre, de reciprocidade, de ouvir, de falar e ouvir o aluno, de respeito mútuo. Então, vale destacar para vocês que o professor ele deve também entender que esse respeito ele pode ser, em alguns estágios, unilateral, né? Pautado num sentimento apenas de afeto ou de medo. Por isso que o professor precisa entender que qual idade que o aluno se encontra para se caracterizar. Então, Piaget ele afirma que a criança ela sente afeto por um irmão mais velho, por exemplo, mas também pode sentir medo. Assim como respeitar um adulto é diferente de ter medo do adulto ou de se ter uma estima pelo adulto. Então, você, professor, de qualquer forma, precisa fazer essa avaliação, que a afetividade ela permite a existência de um respeito mútuo. E esse é fundamental para o desenvolvimento de um ambiente favorável de aprendizagem. Então, além do respeito, o professor deve demonstrar a compreensão e a confiança no trabalho do aluno, principalmente quando ele apresenta sintomas de angústias, essa angústia decorrente, por exemplo, da dificuldade ou da adversidade nas suas aprendizagens. Então, ele se sente angustiado por não estar assimilando o conteúdo que está sendo apresentado a ele. Com isso, não se quer dizer que o docente deve adotar uma postura também de muita proteção ou protecionista, fazendo o tempo inteiro elogio, pois isso gera uma falsa confiança na criança. Reforça na criança uma insegurança ainda mais. Ela sabe que o trabalho não está bom e o professor, no sentido de protegê-la demais, reforça esse lado o tempo inteiro de elogios. O que o professor deve fazer é encorajar o aluno, desafiar, tentar criar um sentimento de prazer na descoberta do conhecimento e da aprendizagem. E essas atitudes, elas têm que ser permeadas, né, de afeto, respeito mútuo, o tempo inteiro que eu venho falando com vocês. Então, ter como objetivo do processo de ensino, fazer com que os alunos eles sejam autônomos em diversos aspectos da sua vida, significa enfatizar o gosto e o prazer pela descoberta do conhecimento, que é papel do professor fazer essa estimulação do aluno, tornar o aluno mais motivado a aprender. Porque o aprender a aprender torna a criança curiosa em busca de sua própria aprendizagem. Então, nesse sentido, pessoal, a memorização e a reprodução do conhecimento, ela fica no segundo plano. Né? Então, todas essas perspectivas que eu apresentei, do ponto de vista do professor, é dentro da teoria de Piaget. Nós temos também a teoria de Freud, ou perspectiva freudiana. O que Freud nos diz? Então, Freud ele fala o seguinte, que a criança ela apresenta uma natureza, que é da própria natureza da criança, de se questionar, ou questionadora. Então, a criança sempre responde às perguntas, de onde vim, para onde eu vou. Então, em busca dessas respostas, a criança ela fica angustiada, principalmente porque ela busca uma relação com a sua própria identidade. E busca o tempo inteiro sempre aprender mais, tentando sempre definir sua própria vida. Então, para Freud, a mola propulsora do desenvolvimento intelectual, ele já não acredita que é o afeto propriamente dito, né? Mas Freud ela assimila o processo intelectual com a sexualidade das crianças. O que significa isso? Significa que, independente do mecanismo propulsor do desenvolvimento intelectual, ser a afetividade ou a sexualidade, que o aluno ele tem o desejo de aprender, né? E isso ele move em direção a construir a sua própria aprendizagem. Porém, na escola, o desejo inato do aluno em aprender pode dar lugar à expectativa de outras pessoas, como, por exemplo, os próprios pais,
que os pais esperam, né? Um bom desenvolvimento escolar dos seus filhos, ou do próprio professor, que está o tempo inteiro buscando o bom desempenho escolar dos seus alunos. Que desejam, né, o mesmo para que isso seja do ponto de vista pessoal ou profissional. Então, em ambos os casos, né, de professor ou dos próprios pais, a projeção das expectativas de outros alunos no próprio aluno faz com que o aluno se sinta angustiado, que é a comparação de desenvolvimento entre alunos diferentes. Essa comparação pode gerar muitas angústias no próprio aluno, pode bloquear a aprendizagem do aluno. Então, diante desse quadro, né, que os pais costumam fazer, e em muitas situações o professor também faz, de comparar alunos diferentes em relação ao rendimento, é fundamental que o professor seja preparado para lidar com as questões de transferência e identificação de sala de aula. Transferência é comparar o nível de aprendizagem de um aluno com o outro, tanto por parte do pai como por parte do professor. Não só de aspectos técnicos, mas também metodológicos e também emocionais, né? De comportamentos, de atitudes, de disciplina. O professor, ele deve se despojar da imagem de um aluno ideal, de um aluno perfeito. Ele tem que estar preparado, né, para ver seu aluno também desconstruir a ideia de professor ideal. Com isso, o professor ele está sempre fazendo que seus alunos se amadureçam progressivamente, né? A partir do momento que deixam de ser alunos ideais, filhos ideais e comecem a aprender dentro do seu ritmo, né? Dentro do seu nível de cognição e de formação. Em contrapartida, pessoal, o aluno, ele lentamente, de forma gradativa, ele deixará de se esforçar para ter o amor em relação ao professor. E ele também começará a batalhar pelo seu próprio aprendizagem, né? Sem comparações, vencer as suas dificuldades. Então, finalizando essas abordagens teóricas desses autores, que fazem essa proposta em relação aos níveis de desenvolvimento, né? Nós vamos agora, nesse momento, para a verificação da aprendizagem em relação à afetividade, que foram os temas tratados na aula de hoje. Então, como verificação de aprendizagem dos conteúdos apresentados nessa aula, eu peço a vocês que, de forma individual, que vocês respondam algumas reflexões que eu apresento agora. Essas reflexões estão no caderno didático e foram por mim abordadas nesse momento. Então, a primeira reflexão é: qual é o papel do professor no processo ensino-aprendizagem dos seus alunos? E a segunda reflexão é: como que deve ser o ambiente em sala de aula para que a aprendizagem ocorra de forma significativa? Nessa aula, pessoal, nós analisamos, né, o papel do professor, que de transmissor de conhecimentos, ele passa a ser um facilitador da aprendizagem dos alunos. É um novo papel do professor, um professor inovador e não mais tradicional. Então, na medida em que esses se tornam senhores de sua própria aprendizagem, os alunos se tornam senhores de sua própria aprendizagem, a partir do desejo de aprender, isso é um professor que se caracteriza como facilitador. Então, nesse sentido, o professor ele tem uma importância, né, em relação ao conhecimento, sobre a disciplina ministrada, mas ele não é o centro, ele não é o papel ou a figura principal naquele processo de ensino-aprendizagem. Pelo contrário, né, o docente ele enfrenta situações complexas, que são permeadas por sentimentos, né, sentimentos muitas vezes amigáveis, outras vezes hostis em relação a essa relação estabelecida com o aluno. Então, o professor ele tem que estar preparado para lidar com alunos diferentes. O processo de ensino-aprendizagem é um processo complexo. O professor ele deve, então, transformar a sala de aula em um espaço propício para que as relações possam acontecer de forma afetiva, né? Um espaço que ele seja, ao mesmo tempo, amigável, mas que seja também um espaço seguro e que seja um espaço desafiador para o próprio aluno. Onde o aluno ele se sinta, ao mesmo tempo, protegido e desafiado em relação ao seu aprendizado. Não só com elogios, mas o desafio ele precisa ser proposto para os seus alunos. Então, os alunos eles têm que ter a sensação de pertencer ao grupo no qual o professor é apenas um integrante, né? E que esse integrante ele tem um papel diferenciado, que ele facilita a aprendizagem do aluno.
E por outro lado também, o professor ele deve saber lidar com o seu papel, no qual o aluno tem a liberdade de escolher o caminho a seguir em sua aprendizagem, né? Chegando inclusive o próprio aluno a participar da sua própria avaliação, né? Que a gente chama de uma avaliação crítica, onde o aluno ele precisa entender por que ele errou e como ele errou, para aí facilitar o processo de ensino-aprendizagem, não ser tão unidirecional. Então, por fim, cabe ressaltar, né, que as ideias expressas nessa unidade, elas vão à contramão da grande maioria das práticas realizadas nas escolas atualmente. O que cabe ao professor é manter uma atitude reflexiva, ética, comprometida, né, um professor que busque a adequação do seu ensino em face à realidade que ele encontra com seus alunos. Né, saber que os alunos são diferentes e que os métodos de ensino às vezes precisam ser abordados de formas diferenciadas também. Então, com isso, a gente encerra os conteúdos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído com vocês em relação a novos conhecimentos. Lembre sempre de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as dúvidas e sugestões na própria sala. Na próxima unidade, nós veremos um assunto que é a influência do currículo na relação existente em sala de aula, né? E de que forma que essas relações elas são afetadas e se transformam em função do próprio currículo. Não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Bons estudos a todos vocês. Eu deixo aqui um grande abraço e até a próxima videoaula.